É impossível falar sobre a Bolsa de Valores brasileira sem lembrar da Vale. A empresa está entre as mais populares do Brasil e em todo o mundo e os motivos são fáceis de entender. A Vale é uma das maiores mineradoras do planeta, atuando principalmente na extração e produção de minério de ferro, níquel e cobre. Fundada no Brasil, a gigante também se destaca no setor de logística, energia e siderurgia, contando com uma vasta infraestrutura de transporte que inclui ferrovias, portos e navios próprios, o que a torna uma potência global no setor de commodities. E como não poderia deixar de ser, tudo que acontece com a empresa acaba repercutindo em todo o mercado financeiro, trazendo impacto direto para os investidores da Bolsa de Valores brasileira. Nessa semana, a empresa chegou a um acordo com a Justiça para o pagamento das indenizações às vítimas da tragédia de Mariana. A tragédia ocorrida em 2015 teve seu acordo finalizado somente agora e o mercado reagiu positivamente a esse acordo. De acordo com Gustavo Pimenta, presidente da Vale, o acordo permitiu uma resolução benéfica para todas as partes, ao mesmo tempo que criou certeza e segurança jurídica. É inegável que esse acordo traz um grande alívio para a empresa. Muitos investidores deixavam de investir na empresa com medo das complicações possíveis desse acordo. Com a formalização do mesmo, muitos investidores se sentirão mais seguros. Falando do acordo, ele prevê um valor financeiro total de aproximadamente 170 bilhões de reais. Estes 170 bilhões compreendem obrigações passadas e futuras. O foco das indenizações é atender as pessoas, as comunidades e o meio ambiente que foram impactados pelo rompimento da barragem. O acordo prevê 3 linhas principais de obrigações para a mineradora. A primeira fatia, de 100 bilhões de reais, serão pagos parcelados ao longo de 20 anos ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios afetados. Essa verba vai financiar programas e ações compensatórias que são vinculadas a políticas públicas. Uma segunda fatia de 32 bilhões de reais deverá ser paga pela Samarco, uma empresa que a Vale detém 50% das cotas. Esse segundo pagamento tem como finalidade indenizações individuais para as pessoas afetadas, reasseitamento e recuperação ambiental. Para finalizar, a terceira e última fatia de 38 bilhões já foram integralmente investidos em medidas de remediação e compensação do desastre. Essa terceira fatia já foi paga na integralidade. Além do acordo, também nessa semana, foi divulgado pela empresa os números referentes ao terceiro trimestre de 2024 e foram recebidos com bons olhos por parte do mercado, mas não houve unanimidade. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar mais informações sobre a Vale para que você possa tomar sua decisão de comprar ou vender as ações da companhia. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Trata-se apenas de uma análise sobre os principais pontos positivos e os principais pontos negativos sobre a companhia. Com base nessas informações, os investidores podem tomar suas próprias decisões. Agora, eu vou te mostrar alguns pontos que você precisa estar sempre atento se deseja investir na Vale. Como falei anteriormente, a Vale é uma das maiores produtoras de minério de ferro e níquel do mundo, com operações em diversos países. E isso posiciona a empresa como uma importante fornecedora para a indústria siderúrgica global, especialmente para países com alta demanda, como a China. Para você ter uma ideia, a China é o maior cliente da Vale, consumindo a maior parte do minério de ferro exportado pela empresa. Em 2023, 70% do minério de ferro da Vale foi destinado à China, representando cerca de 40% das receitas totais da empresa. A dependência da China reflete sua forte demanda no setor de construção e siderurgia, que utiliza o minério de ferro como matéria-prima essencial. E esse é um dos pontos que você precisa ficar muito atento como possível investidor da Vale. A China vem enfrentando uma forte crise no mercado imobiliário que começou em 2021 e vem se intensificando ao longo dos anos. A crise foi desencadeada por vários fatores, como a alta dívida das incorporadoras, políticas governamentais para tentar conter o endividamento e acentuada queda na demanda. A crise imobiliária chinesa tem impacto direto na Vale. Então, se você deseja investir na empresa, é importante ficar atento a esse fator econômico. A Vale ficou muito conhecida dos investidores por distribuir dividendos consistentes e muitas vezes atrativos. Em períodos de alta nos preços do minério de ferro, isso a torna interessante para investidores que buscam geração de renda passiva. Agora, com a formalização do acordo, o mercado ainda não tem um consenso do quanto esperar de pagamento de dividendos da companhia nos próximos meses, mas a maior parte dos especialistas aponta um dividend yield abaixo dos 10%.
Nessa faixa, existem opções mais atrativas no mercado. Apesar de atuar fortemente no sentido de evitar novos problemas como o ocorrido em Mariana e Brumadinho, a empresa sempre vai conviver com esse tipo de risco. Quando eventos dessa natureza acontecem, a Vale tem sua reputação abalada e acaba também sofrendo com custos financeiros extremamente elevados, provocando volatilidade em suas ações. É claro que a companhia tem se esforçado cada vez mais para evitar esse tipo de situação, mas esse será sempre um risco existente. Sendo uma empresa exportadora, a Vale é influenciada pelas variações do câmbio, especialmente o dólar. Além disso, está sujeita às condições econômicas globais, que acabam afetando a demanda por commodities. Todos esses pontos devem ser levados em consideração ao decidir investir na empresa brasileira. Aprofundando na situação financeira atual da empresa, precisamos destacar uma queda de 10% na receita líquida do terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Apesar da queda de 10% nas receitas, os custos e despesas totais reduziram apenas 2%, o que trouxe uma queda de 18% no EBITDA ajustado no mesmo período. No acumulado do ano, a queda na receita foi de 3% e o EBITDA reduziu 11%. Apesar dos números não serem muito positivos, a empresa demonstra entusiasmo por ter atingido o nível mais elevado na produção de minério de ferro nos últimos 5 anos. O mesmo serve para a produção de pelotas, que também atingiu o maior número desde 2019. Como consequência natural dos números apresentados, o lucro líquido apresentou uma queda de 16% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao terceiro trimestre de 2023. No entanto, com base nos indicadores fundamentalistas da empresa, encontramos um PL de 5,81 e um EV/EBITDA de 3,47. Em 2023, a empresa chegou a ser negociada por um PL de 8,64. Diante dos números recentes divulgados pela empresa, da falta de certeza a respeito de dividendos e com a insegurança gerada pela crise imobiliária chinesa, o investidor precisa estar atento a todos os riscos se a opção for por investir na empresa nesse momento. Investir na Vale pode ser uma excelente oportunidade para aqueles que acreditam na demanda contínua por minério de ferro e estão dispostos a lidar com os riscos associados ao setor. É uma ação de peso na Bolsa Brasileira, mas que requer atenção aos ciclos e ao contexto global.